venha conhecer qual foi o mais belo e sensível poema escáldico já escrito. Vamos conhecer o poema? Olá! Sejam todos, todas muito bem-vindos a mais um novo episódio da série Livros e Leituras do Neve, para apresentar textos literários, textos analíticos, quais são os novos livros que estão saindo, ou aqueles mais antigos que ainda podem ser usados. Então, hoje é mais um capítulo dessa série. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, vai lá, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, ajude o Neve, que é um canal de popularização científica na área de escandinavística, o canal a crescer. Compartilha nas suas redes, compartilha com os seus amigos, com seus conhecidos, com todos aqueles que têm algum interesse em escandinavística, para o canal crescer e a gente poder cada vez mais levar esse conteúdo sério de escandinavística, mas extremamente acessível, onde qualquer pessoa pode entender o que se fala. E por falar nisso, vamos dar só um recadinho. Nós do Neve não toleramos nenhum tipo de preconceito, seja ele xenofobia, seja racismo, seja crueldade com os animais, seja homofóbico. Nós do Neve não toleramos isso. Então você que vai pensar em fazer um comentário maldoso porque um dos nossos 25 gatos mia, pensa bem, foram todos animais tirados em situações extremas da rua e estão todos sob a nossa tutela. Então, antes de fazer um comentário maldoso, pensa bem no que é que você vai fazer e segura os dedinhos para não teclar asneiras. Recado dado, vamos então para essa joia, para essa peça de ourivesaria. Essas são as palavras que um dos maiores escandinavistas do século XX, Regis Boyer, descreve o poema Sonatorreco. Uma peça de ourivesaria, ou seja, uma joia muito bem feita, uma joia muito bem cuidada. E esse é o mais belo poema escáldico. E isso não sou eu que estou dizendo, isso são os escandinavistas que se especializaram em estudos literários, que vão fazer a análise desse poema. Mas o que é esse Sonatorreco? Se você não conhece, vai ficar conhecendo e sabendo quase tudo sobre ele, porque para saber tudo é preciso anos e anos de estudo, com afinco, com bibliografia séria e comprometida. E não basta achar que, agora virei especialista em estudos literários nórdicos porque publicou um artigo por aí e fica feito pombo arrulhando por aí que agora é especialista em literatura. Não! Para ser um especialista em qualquer tipo de literatura é preciso anos de estudo e estar sempre se renovando. O mesmo acontece com o Sonatorreco, que depois no final do vídeo vocês vão saber o que é essa renovação dos estudos literários nórdicos. Vamos lá. Sonatorreco foi um poema escrito provavelmente no ano de 961. Pelo viking mais famoso, e mais conhecido e mais badalado, que é o Egil Skallagrímson, que foi tema de uma saga, depois, posteriormente, escrita pelo Snorri Sturluson, né? A saga de Egil Skallagrímson. E aí, nessa saga, o Snorri, alguns pesquisadores, porque isso também não é unânime, colocou esse poema que foi escrito pelo Egil.
E há alguns pesquisadores, alguns estudiosos, né, de literatura nórdica medieval que acreditam que não foi o Egil que escreveu, foi uma própria composição do Snorro. Então nós temos essas duas vertentes. Quando nós começamos a nos dedicar aos estudos literários, nós vamos ver que cada poema vai receber uma classificação. Quando é um poema para homenagear quem já morreu, esse poema é chamado de elegia. Então, Sonato Rec é uma elegia. O Egil vai fazer esse poema homenageando, pranteando a memória dos filhos que ele perdeu. A irreparável perda dos filhos. Essa é uma tradução muito boa para a língua portuguesa do que é o Sonato Rec. A irreparável perda dos filhos. Nada repara para um pai a perda dos seus filhos. Mas para você que está chegando agora, quem é que foi esse Egil? Nós aqui não vamos nos ater a muitos fatos, porque é a saga. Então, você ficou interessado, está instigado? Vá ler a saga. O Egil, nós vamos nos atentar a dois fatos aqui do que aconteceu na vida dele. Quando ele tinha 6 anos, ele estava brincando, né, um jogo de bola com outros meninos e, como todo jogo de bola e menino dá briga, ele acabou brigando com o menino. Se dava briga se dá briga hoje, imagina naquela época. Brigou lá, discutiu, se desentendeu, foi para casa, entrou dentro de casa sem ninguém ver, pegou o machado do pai, voltou lá e abriu a cabeça do menino com que ele havia brigado. Aí quando ele volta para casa com o machado, banhado de sangue, tá aquela gritaria, porque o pobre do moleque lá foi morto a machadadas. O pai dele fica bravo, o pai dele fica ensandecido, agora vai ser aquela confusão, a família vai querer vingança, etc, etc. A mãe, como toda mãe, simplesmente sorri, abraça o filho e fala: que bom, você me dá muita alegria, você vai ser um bom viking, você será um grande viking, a única coisa que lhe falta são alguns navios, e você vai ter esses navios e você vai fazer muitas peripécias. Aí a gente vê como funciona o amor materno. E o tempo passa, realmente o Egil consegue os seus navios, consegue se tornar um grande viking, consegue ser mercenário, consegue enriquecer, não é? E aí, depois de ter saído várias vezes a viking, enriquecido, depois de ter trabalhado como mercenário, ele resolve sossegar um pouco e vai ser fazendeiro, tá? E aí, é nessa época em que Egil, fazendeiro, é rico, está muito bem, ele vai compor Sonato Rec. Ele já havia perdido um filho por uma doença, por febre, né? Febre é um nome genérico para várias doenças, né, que acometiam crianças, né, que ainda acometem, e o filho morreu. Ele tocou a vida, mas veio a notícia de que o seu outro filho, o filho mais velho, a quem ele era especialmente apegado, morreu no mar, portanto morreu afogado, e ele então havia perdido 2 filhos. É nesse momento que é um homem destroçado pela dor por ter perdido os seus grandes tesouros, que são os filhos, ele resolve então morrer de fome. Se isola na casa e agora vou morrer de fome. Depois de 3 dias que ele está tentando entrar nesse estado de inanição, a filha, desesperada por ver o pai daquele jeito, diz que se ele vai morrer de fome, ela também vai morrer de fome junto com ele, e que ela não se importa de ir mais cedo pro palácio da Froia. E o pai fala que ela não pode morrer, que ela não pode fazer isso,
ela fala assim, eu não posso morrer, você também não pode. E é nesse momento que ela começa a incentivá-lo, porque Hegel já era um homem dedicado, né, à arte poética, né? Olha só que homem completo. Saía vica, era mercenário, era fazendeiro e também era poeta. E ela o incita, fica incentivando, escreva, escreva. E é aí que ele resolve abandonar a ideia de se matar de fome e ele vai compor o Sonato Reg. Ainda bem que a filha dele teve essa ideia, senão nós não teríamos herdado essa joia, como se refere ao Boie. E o poema é um poema longo, certo? Não é um poema curto, ele é permeado de kennings, que são as metáforas poetas típicas da poesia escáldica. Ele vai aparecer, ele tem muitos kennings, e tomem cuidado porque há traduções que não explicam os kennings. E no poema ele vai questionar Odin. Por que Odin tirou meus filhos? Quem é Odin para tirar os meus filhos? Ele questiona, né? Há esse questionamento do Deus. E ele começa o poema usando a metáfora, né, do bosque, né, do que é um bosque. Vai falar da morte dos pais, vai falar da morte dos irmãos. Então vejam que é uma elegia, né, falando só da morte, pranteando essa memória. E ao mesmo tempo que ele homenageia os pais, os irmãos e principalmente os dois filhos e questiona Odin, porque Odin fez isso de lhe tirar os filhos, ele agradece Odin. Porque se não fosse Odin ter roubado o hidromel da poesia, metamorfoseado em águia, voltando para a cloaca, então o Hegel agradece que Odin deixou as gotas de hidromel escorrerem do bico da águia e de fazerem com que nascesse a bela poesia. É claro que o hidromel que saiu da cloaca é essas bombas que existiam sempre, existem hoje e infelizmente vão existir, né? Da cloaca tudo que é ruim, do bico a boa poesia, a bela poesia, a arte poética verdadeira. Então, esses dois pontos que nós pegamos aqui, só para vocês terem noção do que é esse poema e da sua importância, não é? Do que Sonato Rec, né, Irreparável Perda dos Filhos, ela representa para a poesia escáldica. Ela é o grande diferencial, mostrando todo esse lirismo que há nessa forma de prantear a memória, de homenagear quem já morreu e também extravasar a dor que se sente. É uma forma de extravasar o luto na poesia. Então, o Sonato Rec, ele pode ser analisado também por isso, como uma forma de extravasar esse luto, de extravasar a dor e homenagear os mortos. E é importante, né, a gente lembrar que há várias formas de se analisar esse poema. Então, para você que ficou curioso, para você que quer iniciar a leitura, né, da poesia escáldica, que quer começar pelo Sonato Rec, ou você que já trabalha com estudos literários sérios, não estudo literário mambembe, como tem muitos por aí, cuidado. Você que está despertando isso, você que às vezes está procurando um tema para trabalhar num TCC ou para trabalhar numa dissertação de mestrado e também numa tese de doutorado, porque dá, viu? E como dá? Nós temos aqui, né, 2 edições, que o poema você acha em várias línguas, mas o que nós recomendamos é essa edição da saga de Hegel da Penguin Books, né, que apesar de ser uma edição assim mais acessível, ela é uma edição muito bem cuidada. E
esse que tá em espanhol, também, que não é tão complicado de achar. Ah, mas qual que é a diferença que tem do Sonato Rec nessa aqui e nessa aqui? Essa aqui só vai apresentar o poema e ela não vai explicar todos os kennings, todas as metáforas poéticas, que muitas às vezes é complicado para nós entendermos, porque é longe do nosso cotidiano, certo? São muitas metáforas mitológicas, religiosas e cotidianas que nós não conhecemos. Essa aqui não tem, só o poema. Já esta aqui vai ter uma explicação detalhada de todos os kennings, certo? Portanto, para a gente que está começando a estudar ou quer ler, conhecer o poema, é essa aqui. E hoje, o que nós temos? Nós temos duas grandes vertentes para se estudar o Sonato Rec. Há aqueles pesquisadores, aqueles estudiosos que acreditam que esse poema tem realmente influências pré-cristãs mesmo, por isso que vão falar de Odin, vai fazer toda essa referência ao hidromel da poesia, a boa poesia e a Odin. Portanto, ele é um poema que não sofreu influências cristãs nenhuma. E há uma outra vertente mais ligada aos estudos literários mesmo, que aí são teóricos da literatura, teóricos da poesia, e nós temos vários por aí de extrema confiança que acreditam que Sonato Rec, a irreparável perda dos filhos, já recebe influência da poesia que estava sendo produzida em outros locais da Europa, né? Como a França, como o que hoje é a Alemanha, até no leste, na Península Ibérica, que já é um poema, que já são poemas que aonde essa questão da emoção, de deixar extravasar a emoção, é muito presente, que é o que Sonato Rec apresenta. Então, hoje nós encontramos essas duas grandes vertentes de análise, uma mais voltada realmente para estudos literários e até para a literatura comparada, né? Porque quando vai se comparar um poema como o Sonato Rec com outras produções literárias análogas ou não a essa em outros locais da Europa, está se fazendo literatura comparada. E outro mais voltado para quem se dedica a estudos de mitologia, de história da religião, que vai analisar a influência pré-cristã ou não que há no poema. Então, estão aqui os dois livros, né? Vai ter a bibliografia, vai estar nos comentários, você pode ir lá que vai ter uma bibliografia bem interessante para você que quer começar a estudar, para você que ficou curioso e quer ler e entender o poema. Então, deixe seus comentários, mais uma vez, dê o seu like, ajude o canal a crescer e compartilhe. Ah, só um parênteses, o Sonato Rec também é bem interessante para quem quer trabalhar com gênero, tá? Principalmente na questão da masculinidade, porque o que essa meia dúzia de 3 ou 4 de professorzinho que tem nome na folha de pagamento de universidade pública hoje fica, gênero é igual ao feminismo, tá tudo errado. Gênero, a teoria do gênero é para estudar as relações sociais de toda a grande fluidez de gênero. Gênero não é sinônimo de feminismo. Não caiam nessa conversa. Então, mais uma vez, se inscreva no canal, deixe seus comentários e compartilhe esse vídeo e ajude o canal do Neve a crescer. Tchau, até o próximo vídeo.